Então, pessoal, como eu estava dizendo aí, a gente vai ver aqui, então, sobre React hoje, né? Só que eu vou dar aqui uma explorada numa ferramenta que eu também nunca utilizei assim, aqui nesse formato aqui de dar aulas. Então, eu peço desculpa aqui se houver aqui umas falhas de percurso, mas aqui a gente junto resolve ali e toca o barco. E basicamente eu tentei procurar uma solução ali para nós trabalharmos ali no ambiente de prática aqui, via SSH e tal, todo mundo junto, só que como é muita gente ali no container, a nível de performance não ia correr bem, porque cada vez que a gente inicia ali o React, seja com Vite, já ocupa menos megas de memória, acho que cerca de 500 megas, mas se não for com o Vite, vai ocupar quase 1 giga de memória. Então é um consumo de hardware muito alto, para a gente conseguir aqui ter todo mundo nesse ambiente de prática. Então, o que acontece? Há uma coisa nova que é esse endereço aqui, que é com HTTPS, para acessar aqui o serviço, e depois, no futuro, a gente pode integrar isso no nosso desenvolvimento em React, ok? No Netuno, para interligar com a base de dados, eu já vou deixar essa dica para quem quer fazer isso, como o Jailton aqui já começou a tentar integrar React com back-end e tal. Então, eu já vou dar essa dica para quem quiser explorar isso, mas a gente vai falar sobre isso no futuro. Se evitar isso para já, eu acho que seria bom. Isso é com vocês, né? Quem quiser já dar um passo à frente. E aqui tem um Service Client. O pessoal que já tem uma base, pode ser interessante. Ixi, então, o que aconteceu? Tá bugado aqui o... eu escrevi errado. Deixa eu ver. Okay. Então, tem aqui um conector aqui, esse Netuno Service Client, que, não sei porque sumiu aqui o exemplo, estranho, que tem aqui a documentação, mas que estava aqui. Será que é o responsivo? Keywords? Estranho. E aqui tem as formas também para a gente utilizar aqui, com upload, posts, tal. Ou seja, aqui já entra a parte do React anti-design, né? Então, esse é uma alternativa aqui que o Netuno fornece ao Axios, ao Request, ao Fetch, né? Se for mais baixo nível. Então, o service ele já vem assim um pouco já adaptado para trabalhar logo com JSON e comunicar aqui bem aqui com a parte do Netuno. Okay? Então, nada impede de utilizar as outras bibliotecas, né? Mas aqui no Netuno a gente acaba utilizando mais esse aqui, o Service Client. Porque esse Service Client está relacionado depois com o Alt Client. Okay? Esse Alt Client, os dois estão altamente relacionados um com o outro. Aqui tá aqui o texto, estranho. Mas estava no outro, sumiu, deve ser alguma coisa aqui no NPM. Então, o que acontece? Aqui o Alt Client, ele vai gerir aqui os logins e logouts, né? Fazer um sistema de autenticação. E ele usa, para comunicar aqui com o Netuno, ele usa por baixo dos panos esse tal Service Client, aqui essa tal outra biblioteca, né? Por isso, as duas em conjunto vai dar a base aqui junto com o React, o Anti-Design, vai dar aqui a base para o React Kit, okay? Para esse projeto aqui, que depois tem a gestão de passwords, logins e essa coisa toda, que a gente utiliza ali também nessa nossa área aqui de dev. Entendeu? Força aí, Wagner. Essa biblioteca faria o mesmo trabalho que o Express, com ainda uma biblioteca de autenticação junto? Seria isso? Não é bem, porque essa parte que tu está falando do Express é mais back-end, né? Então, isso o Netuno já tem no core dele. A gente só tem que fazer algumas configurações ali no Netuno, que é o seguinte, se eu for lá no Netuno, deixa eu ver aqui esse React Kit, eu venho aqui no Netuno e altero aqui a minha configuração, que ele tem aqui um exemplo, então, altero aqui, ativo aqui o JWT, a minha aplicação no Netuno já fica com suporte a JSON Web Token. Então, isso seria equivalente a colocar esse suporte, né, de autenticação no Express. Também é uma forma diferente, mas eu estou aqui destruindo tudo. Alô, alô? Está funcionando?
E aí, pronto, isso aqui são configurações do JSON Web Token, também tem ali o refresh e tal, eu acho que podem fazer isso tudo. Aí o Netuno fornece um endereço, que acho que o Jailton deu com esse endereço no outro dia, que é o _out, né? Então tem algumas URLs que o Netuno gera, que já é para ter aqui alguns automatismos. Aí depois o que acontece? Isso aqui é na ótica do front. Como é que o front consome e integra aqui um sistema de autenticação, entendeu? Então, é para agilizar no front-end esse desenvolvimento de gerir login, ou seja, eu só faço isso aqui, ele já meio que sabe por baixo dos panos, manda o username, a password, que ele preencheu lá no formulário, e aqui já vou ter se o login foi com sucesso ou não. Com base no quê? No endpoint que foi configurado aqui, no prefixo do serviço. Então, ele já sabe onde está a nossa API Netuno, e com isso ele já sabe que tem que chamar um _out do Netuno, e aí já vai processar aqui a geração do token, e vai armazenar internamente também o token depois para as futuras comunicações. Depois, toda vez que eu chamar aqui o _service e fazer os meus requests, né, ele já vai automaticamente passar no authorization o nosso JSON Web Token. Pessoal, quem quiser saber mais sobre isso, tem aqui no Netuno uma documentação, penso que está o português, acho que está mais atualizado que o inglês um pouquinho, acho que o inglês tem que ser revisto, mas tem aqui no server, tem aqui o JWT Token, ok? Tem aqui uma explicação do que é o JWT Token, como é que funciona, a tal configuração aqui na app Netuno, e vai embora, e aqui para baixo, aqui exemplos de usando o fetch, né? Ou seja, em fetch nós teríamos que fazer isso tudo, o fetch cru, e aqui depois como é que manda aqui o authorization no header e tal. E aqui embaixo, atualizar o token, e aqui que entra o automatismo, ou seja, aqui para cima é sem esse automatismo no front-end, né? Seria de uma forma mais crua. E aqui, então, já entra a parte do automatismo aqui com o out-client, e como é que ele funciona e integra depois. Okay? Então, fica bem simplificado. A ideia é entender aqui que com esse service client e o out client aqui que o Netuno fornece, ele simplifica bastante aqui o desenvolvimento no front-end. E no back também é muito simples, né? No back ativou isso aqui e tem lá os utilizadores, os usuários cadastrados lá na própria gestão de usuários do Netuno e vai embora. Força aí. Um desses links que você enviou, essa página aí é ativação e configuração? Ah, ok. Deixa eu pôr aqui no chat, então. E pronto, aqui esse projeto, então, aqui do RealtoKit facilita aí bastante a coisa. Bem, como é que a gente vai trabalhar com React aqui? As nossas... existe um problema de cores que a gente falou da última vez, né? Ali com a questão do iframes e por aí fora, a questão do phishing, né? Que é a forma também de hackear que o pessoal usava muito antigamente para hackear e pegar aqui as passwords e tal. Então, existe uma proteção dos browsers, né, que é o CORS, é impedir que um endereço comunique com outro, a não ser que dê permissões. No Netuno, o CORS está ali com origens, com qualquer tipo de origem. É como nós temos as nossas apps configuradas, ok? Está aberto assim para tudo. Então, quer dizer o quê? Se eu usar um desenvolvimento aqui em HTTPS, ou tiver um site em HTTPS, eu vou ter que consumir só recursos em HTTPS, senão o browser bloqueia. Okay? Porque tu está numa página segura sobre HTTPS e tu está acessando recursos inseguros em HTTP. Então, isso entrou aqui como uma novidade. Nós temos agora esse endereço aqui, que permite, então, com 90, ou seja, se em vez de 3 aqui for o 0, aqui vai ser HTTP e não HTTPS. Com HTTPS, a gente coloca o 13 em vez do 0. Okay? É essa a diferença. E aí a gente já consegue acessar sobre HTTPS e consumir os nossos serviços, e isso permite que nós possamos integrar os nossos serviços de API com qualquer ferramenta aqui, desenvolvimento online de front-end. Okay?
Então, a gente está liberto para utilizar outros endereços e consumir e conseguir praticar de forma muito mais livre e facilitada. Eu vou chegar nisso, eu vou reforçar isso em outras aulas, mas é só para quem quiser fazer explorar. Jailton, se quiser explorar aqui o consumo da API, é esse service client que eu criei há pouco, e esse endereço talvez seja melhor aqui com HTTPS. Bem, para a gente pôr a mão no React, como é que vai ser? Pessoal, eu tentei encontrar uma solução, a melhor solução que eu encontrei foi, em vez de inventar uma, porque não utilizar uma que já existe, né? E boa. Então, cheguei aqui no Codes Sandbox, ok? I.O., não sei se o pessoal já conhece isso, é uma ferramenta já tem um bom tempinho, mas eles têm aqui o site deles, né? Eu estou logado já, não. E tem aqui a parte de criar aqui um sandbox. Então, já traz aqui um ambiente, uma ideia online, para a gente programar aqui a parte aqui do front. Deixa eu fazer aqui o login. Deixa eu ver se vai. Ok. Beleza. Só para ficar aqui logado e poder recuperar também nas próximas sessões aqui o meu ambiente. Ok? Beleza. Então, depois que a gente entra, eu posso criar aqui a minha sandbox, que é basicamente o que estava aqui na outra tela também, já fechei. Deixa eu fechar isso tudo para não me atrapalhar. Estava aqui, exato. Ok, e aqui a gente já tem uma série de opções, né? Bem, pessoal, vamos dar prioridade para a gente andar todo mundo no mesmo barco, ok? Aqui o Vanilla é o JS cru, né? E coisa que a gente já viu nas aulas anteriores, mas vamos aqui para essa primeira opção aqui, tá bem? Para o React. Okay? Sem nada assim, sem muitos extras, um React assim mais simplificado. Então a gente dá um clique e a gente já tem então aqui o nosso ambiente para trabalhar. Ele já executa aqui de lado. Então se eu colocar aqui boot Netuno, salva aqui o arquivo, atualiza do lado e a gente já vê. Então fica aqui um desenvolvimento bem ágil, né? E o pessoal que está viciado no vinho agora vai receber um choque, né? Ixi, agora não é com vinho. Mas também daria, mas a gente vai pesar muito ali o ambiente e acho que facilita aqui dessa forma e para a gente focar mais aqui também na estrutura de código. Ele também permite aqui um overview aqui da ferramenta. Olha, essa ferramenta ela utiliza aqui HTTPS. Okay? Por isso que ela utiliza HTTPS, para a gente consumir através aqui desse desenvolvimento, aqui o nosso back-end, para a gente consumir os nossos serviços, nós vamos ter que utilizar aqui esse endereço aqui, HTTPS. Okay? Senão, não vai dar certo. Ele vai bloquear as chamadas, porque esse endereço com HTTPS não pode chamar o HTTP, como eu expliquei há pouco. Okay? Então, esse endereço é extremamente útil aqui nesse tipo de ambiente. Bem, o projeto vem aqui desta forma, né? E nós podemos fazer aqui o seguinte. Temos aqui essa visualização. Aqui ele tem aqui, ó, abrindo uma nova janela. Eu posso abrir aqui, então, numa nova abinha aqui, para eu ter as coisas separadas, se eu quiser. E aí, aqui, esse aqui é dividir. Deixa eu ver aqui. Aqui não. Como é que eu mudo aqui o layout disso? Expandir aqui o código. Bem, vou deixar assim pequeno. Deve ter aqui um botãozinho que eu não estou vendo agora. E aqui do lado, então, nós temos a nossa estrutura de pastas e aqui, então, as nossas dependências. Ou seja, pessoal, eu estou tentando adiantar aqui um pouco, para a gente não entrar muito aqui na parte do NPM. Então, por baixo dos panos, está sendo criada ali a nossa aplicação React, né? Isso há muitos tutoriais na net, também a gente tem ali no Netuno, na outra aula mais avançada também é falado sobre isso, então não vou detalhar muito aqui. Okay? Quem quiser ver mais sobre NPM, esse tipo de coisa, está lá na outra aula mais avançada. Então, aqui a gente já tem logo o que o NPM configura, né? Que é esse package.json, que são as dependências aqui do nosso projeto. Então, a gente pode adicionar aqui dependências, né, à mão, se a gente quiser, e reprocessar aqui o ambiente. Para reprocessar o ambiente, é só fechar e abrir de novo aqui, dar aqui um refresh aqui no browser.
ou a gente pode usar essa ferramentazinha que ele fornece aqui do lado. Então, aqui eu posso, por exemplo, Netuno Service, ou seja, qualquer package aqui do NPM a gente tem aqui disponível. Então, vou colocar aqui de cara o less, ok? E o less loader, ok? Para a gente poder trabalhar com less. Okay? Então, eu já adicionei aqui os dois e ele automaticamente coloca aqui no nosso package.json aqui essas dependências. Bem, aí como é que a gente muda aqui o nosso projeto para less? Basta renomear aqui o arquivo, né? Então, se eu renomear agora aqui o arquivo, vou botar aqui, opa, less, okay? Já crashou ali, e aqui no app a gente muda o nome do arquivo, mas ele também é importado. Então, a gente está dando aqui erro, né? Não está encontrando o arquivo, então muda aqui também para less. Né? E aparentemente já ficou. Deixa eu ver aqui, background, color, red. Já temos aqui a coisa funcionando. Pessoal, funcionou bacana agora, mas não funcionou comigo antes isso, assim. Eu tive que fazer aqui um recarregar aqui da página e tal, para isso funcionar bem assim, entendeu? Mas eu estava também no Chrome. Pode ser aqui também alguma diferença aqui com o Firefox. Mas se tiver aqui algum estresse, adicionou dependências e não tá surgindo defeito, faz aqui uns refreshes que a coisa fica. Olha só, vocês podem tentar abrir aí do vosso lado esse endereço, ver se funciona. Vocês podem acompanhar também, né? Ficam aí à vontade. Beleza, então aqui a gente já sabe como é que o less funciona, né? A gente já viu sobre isso. Aqui um arquivo .less, então a gente já tem aqui umas bases. É colocar esse conhecimento em prática aqui e vai embora. Então, vamos focar no React, que é o que nos interessa mais hoje. Bem, React aqui. O que é importante a gente começar a entender logo de cara que quem está vendo esse tipo de código pela primeira vez? Primeiro é não se assustar. Okay? Nossa, a gente tem aqui HTML com JavaScript, export default function, a gente nunca viu isso, muita coisa nova, meu Deus. Relaxa, aos pouquinhos a gente vai digerindo. Sem pânico. Então, é assim, há várias formas de estruturar isso aqui, ok? Uma outra forma é assim também, ó, fazer desse jeito, que também funciona. Okay? Também dá para fazer aqui, acho que dá para fazer, deixa eu ver se dá para fazer aqui desse jeito. E também dá para fazer desse outro jeito, que é o export default app. E aqui a gente tem só um function. A gente pode pôr aqui const app igual, né? Que a minha constante vai ser igual aqui a essa função. Que também funciona. Mas o que a gente vê mais por aí, então, é o function. Okay? App. Sim. E aqui embaixo o export default. Okay? E isso é o que é mais, pelo menos o que eu costumo ver mais, é essa estrutura. Então, a gente tem uma função, que essa função ela é exportada nesse arquivo, e essa função é o que a gente chama de o nosso componente aqui em React. Então, o componente em React nada mais é que uma função em JavaScript. E essa função tem que retornar o quê para ser um componente React? Tem que retornar uma estrutura HTML, que não é chamada de HTML, é chamada de JSX. Okay? A gente já falou lá de XML, também tem ali semelhanças ali com HTML e tal, e JSX, no fundo, também é uma puxa aí para o HTML, XML e vai embora. Então, não é um HTML puro, há diferença. E uma diferença, logo de cara, é esse class name. Ou seja, nós em HTML utilizamos só class, né? E aí se eu fizer assim, funciona? Olha, tô besta. Deixa eu ver se é assim. Já é suportado. Deve ser novas versões do React começaram a suportar isso. Mas não... Bem, o React está mudando tanto, é tudo muito questionável.
Mas isso vai criar variações, né, de código. O pessoal pondo class, com a class name, por aí fora. Facilita por um lado. Mas o class também é uma palavra reservada do JavaScript. Por isso também era um dos motivos que isso não se chamava class, porque o JavaScript já suporta classes, né? Então também geraria aqui conflitos. Mas então nós temos, afinal, essas duas formas que aprendi agora. O class também já está funcionando, sendo suportado, pelo visto. Mas o ideal, pessoal, eu vou recomendar a vocês, pelo menos é o que eu uso mais, é que usando esse name. Eu não sei se vai criar algum problema de incompatibilidade, não sei a partir de qual versão que foi suportada, a gente está com React 18, então não sei bem o impacto disso. Mas se vocês mexerem com um projeto mais antigo, vocês vão ver um React 16 ou 14, algo assim, vocês vão ver aqui o class name por todo lado, ok? Então esse class name nada mais é que a nossa classezinha aqui do lado do CSS, aqui do Less. Beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui? Detalhe importante. Onde está o meu HTML, a tag HTML, body, onde é que está isso tudo? Falta aqui, né, pessoal? Como é que está processando uma página e as outras tags que uma página tem, né, HTML? Está aqui, ó, public index HTML. Então, no Convite isso muda, a pasta tem, acho que outro nome, ou é de build, não lembro. Mas pode variar aqui um pouquinho. Algumas têm www root, outras root, web root, já vi várias variações aí. Mas olha só, a gente tem aqui um HTML, pronto, tem aqui uns met tal, tem aqui a tag de head tal, e aqui o body. E o body a gente não tem nada, a gente só tem esse div aqui com esse ID, só isso. Como é que esse conteúdo, então, aqui, como é que esse nosso código aqui do app vem parar aqui no HTML? Alguém tem ideia? É o DOM, é o React DOM, que faz essa manipulação do conteúdo. Se tu for ver no index, ele vai chamar o React DOM, ele vai fazer uma renderização desse app lá dentro do conteúdo HTML. É assim que ele faz a modificação. Perfeito, exatamente. Ou seja, aqui, olha, quem começa a executar aqui esse index.js, ele começa aqui num contexto, olha só, document get element by ID, que a gente já conhece, né? A gente já viu sobre isso. Então, é o JavaScript cru, que pega ali, então, o nosso div, que tem esse ID, com base nesse elemento, então ele chama esse create root aqui, que é iniciar ali a raiz, né, do React, que é uma função que vem aqui do React DOM Client. Ou seja, nesse ambiente aqui, pessoal, a gente programando aqui com React, a gente tem que, o código JavaScript, ele é um pouquinho diferente. Ele tem esses imports, ou seja, a gente tem aqui a injeção de dependências, que a gente vai artilhando aqui, inserindo aqui uma série de funcionalidades extras que a gente quer adicionar aqui no nosso projeto, mas a gente tem que importar depois no código e fazer a utilização desses recursos, né? Então, tem aqui o React DOM, que é esse carinha que está aqui, e aí, com isso, é feito aqui o render, e aí entra aqui esse app, né? Que esse app, o que é esse app? Esse app é a nossa função. Olha só, import from. Quando a gente quer importar algo na mesma pasta onde a gente está, a gente vai usar o ponto barra. Lembram lá das aulas de Linux, de diretório e tal? É daí. Então, a gente tem que dizer que é ponto barra, porque se não tiver esse ponto barra, o React, nem é o React, é o NPM, ele vai assumir que isso é uma dependência, que ele não encontrou essa dependência. Então, começando com ponto barra ou ponto barra, isso quer dizer que não, nós estamos falando de um arquivo local, de um arquivo aqui do projeto. Não? Eu não quero nenhuma dependência, eu quero um arquivo aqui do meu projeto. E aí a gente não precisa pôr a extensão, eu posso pôr a extensão, mas não é necessário, tá bem? Daí posso ficar sem extensão, que ele se vira. Bem, como esse código aqui, esse nosso código, ele é uma função JavaScript, mas
retorna aqui um HTML, a gente trata essa função, sendo um componente aqui React, né? A gente trata essa função como sendo uma tag. Okay? Então, a gente inventa, a gente cria tags novas aqui no React. Entendeu? Então, cada componente nosso em React vai ser uma tag nossa, customizada, inventada por nós. Okay? E aqui que a coisa fica interessante. Só que também a gente tem que ter cuidado para não gerar uma bagunça. Então, a ideia é o quê? Quando a gente tem tags HTML, nós temos as letras em minúscula, ok? Começa com div minúsculo. Se eu tiver um componente meu, um div meu, né? Vou criar aqui um novo componente, por exemplo, create file, olha, div.js, faço aqui function div, e aqui export default div, e aqui então eu vou pôr meu Ctrl S ele formata assim? Ok. Agora, como é que eu importo aqui no app? Criei aquele componente, então o que acontece? Primeiro a gente importa, pessoal, as dependências, okay? Tudo que é dependências externas. Depois a gente importa os nossos arquivos JavaScript, né, os nossos componentes em React, e depois, por fim, a gente importa o less. É importante ter essa ordem para não virar muita bagunça, né? E também a gente tem no meio disso, dentro desses grupos, a gente também usa aqui uma ordem de prioridades também, de importância. Mas, a grosso modo, é por aí. Então, eu importo o div from, da onde é que ele vai vir? Ele vai vir aqui, do ponto barra div. Okay? E agora, além desse div do HTML, eu posso também utilizar o que? O meu div. Aqui é o meu div agora, aqui embaixo. Então, o que acontece? Eu acabei de criar um componente em React, só que aqui eu tenho uma distinção clara e a cor ajuda. Tudo que começa com maiúscula é componentes customizados, né? Programados à medida, e tudo que é letra minúscula é tags do HTML que o React fornece aqui para a gente trabalhar. A grosso modo, a gente vai ter aqui todas as tags do HTML, tá bem? Se não faltar alguma, não deve ser nova ou não colocaram aqui ainda, mas que eu saiba, todas as tags do HTML são suportadas aqui no React. Nunca descobri nenhuma que não fosse suportada, ok? Então, todo o nosso conhecimento de HTML a gente coloca aqui no meio aqui do nosso código JavaScript e vai fazendo aqui os devidos desenvolvimentos e expandindo aqui o nosso projeto. Bem, como é que a gente organiza código? A gente já tem aqui uma vantagem, né? A gente viu até agora muito HTML misturado ali, página muito comprida, com código HTML e tal, e de repente a gente tem aqui uma segmentação, né? Já vários arquivos envolvidos, com pequenos pedaços de HTML, e depois é tudo amarrado aqui dentro de um HTML maior, e tem aqui um processo no meio aqui que faz essas transformações e tal. A ideia é conseguir organizar o código, e esse código ir crescendo, ganhando complexidade, mas ficando de forma intuitiva a organização desse código, e que facilita aqui a manutenção e a evolução, né? A gente consiga depois ir melhorando o nosso projeto. Então, há algumas regras de organizações aqui, convém que a gente tenha em atenção, ok? Na documentação ali que está disponível lá na plataforma, a gente fala ali de componentes e containers. O Jailton, eu vi que ele seguiu aqui esses padrões também, já viu logo que tinha aqui esses padrões, no exemplo que ele mostrou antes da aula aqui, né? Mas nós temos, então, os componentes, né? A grosso modo, a gente vê muito isso por aí, né? Containers, e as páginas. Okay? A gente pode também ainda ter, também a pessoal que usa também o Base, o Common, okay? Há outras variações aqui. Mas esses três aqui de baixo é meio que o que mais se vê. Okay? Então, como o próprio nome diz, aqui no Base a gente vai colocar componentes que representam uma página inteira em React. Okay? Não é bem uma página inteira, mas é uma
uma área que muda o conteúdo, que simula ali o conteúdo ali de uma página, né? Ou seja, se a gente olhar aqui para a nossa plataforma, quando eu clico aqui, essa área aqui muda, né? Então, essa área aqui é uma página. Isso aqui é o código de uma página. Só que essa página, ela utiliza componentes que pode ser partilhado entre diversas páginas. Por exemplo, eu tenho aqui uma lista, que lista aqui com imagem e essas descrições aqui embaixo, né? No informações é a mesma coisa. Olha só, o conteúdo mudou, mas a estrutura é exatamente igual. Aqui também tem o mostrar mais, né? Aqui informações também, aqui embaixo tem o mostrar mais. Então, o que acontece? Por baixo dos panos, muito provavelmente, essas duas páginas, elas partilham os mesmos componentes. Okay? Ou seja, elas têm os mesmos componentes como dependência. Mas, no React, ali, elas são duas páginas distintas. Aí vai ter uma página para os eventos e outra página aqui para as formações. E depois elas podem utilizar o componente que dá esse conteúdo aqui, outro componente aqui para listagem, outro componente ainda para fazer cada bloquinho desse, e vai embora, a gente vai quebrando aqui em vários componentes, né? E a ideia dos componentes é essa, a gente tem um componente, é para ele ser reutilizável em múltiplas páginas, senão não é um componente. Uma página é algo que não é reutilizável, é aquela página, acabou. Okay? Pessoal, até aqui, como é que estamos? Dúvidas? Observações? Curiosidades? Tranquilo? Força aí, Venturinha. Há pouco tu mostraste a criação dos teus próprios componentes, mas a regra da primeira letra C maiúscula é mesmo do React ou é só a boa prática? Boa prática. Ok. Em teoria conseguiria, por exemplo, reescrever os próprios tags HTML, é isso? Não, nunca tentei, meu. Mas talvez sim, tu podia estender até fazer estender Okay. e... Deve ser possível. E Okay. mais, a gente já pode testar. É assim, ó. Se calhar vou complicar, não vale a pena, é só mesmo Não, é só para aqui juntar com outro conhecimento, que é o seguinte, a gente pode mudar aqui o nome. Olha só. Mas a forma do import é que tem que seguir... Não, olha, ele descartou aqui. Ok. Ele... XPTO. O nome que eu dou aqui, pessoal, a gente pode pôr qualquer nome também. Só que, por coerência, né, a gente põe o mesmo nome que está aqui no arquivo. Então, a gente pode, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode ter aqui um nome diferente, por exemplo, posso ter aqui, ó, XYV. Posso ter isso assim. Aqui no app, eu importo como o div com XPTO e aqui XPTO. Pessoal, isso é bom? Não é, né? A gente está dando nomes diferentes para a mesma coisa. Isso é um tiro no pé. Ou seja, a gente pode programar aqui de qualquer jeito, é permitido, né? A gente não deve fazer isso nunca, ou seja, a gente deve ser rigoroso nos nomes. Então, uma coisa que a gente faz aqui é, se eu vou chamar minha função de div, o meu arquivo aqui em cima, né, ele vai exportar algo que tem o mesmo nome do arquivo. Não vamos colocar nomes diferentes, né? E aqui no import é a mesma coisa. Senão a gente a santa se perde. Num lugar chama de um jeito, num lugar do outro, e aí é uma confusão, né? Pode sair, Wagner. Oi, Edu. Trabalhando com aquele modelo de exportação, por exemplo, na linha 5, e exportando sem o default, precisa ser importado entre chaves, certo? Sim, aí é diferente. Aí é quando a gente retorna aqui um objeto, algo assim. Não, ó, na linha 1, por exemplo, a gente exporta ele direto ali, sem o default. Na linha 1... na linha 1 da div. Se nós, eu entendi. Eu entendi o que o Wagner quis dizer. mudarmos esse export para a linha 1, só que sem a palavra default. Você fazer uma função exportada direto. Sim, isso pode ser feito para economizar a linha. É possível
nesse mesmo arquivo aí do componente, criar outra função e exportar também, e ir lá importar só a que você quer, ou ele quebra? Tenho quase certeza que quebra. Deixa eu testar aqui. A forma de fazer isso, deixa eu ver. E aqui, vou pôr div1. Certo. Então, aqui, div1 e aqui 2. Exato. Outra forma de fazer isso, que eu sinceramente não... Eu acho que já vi isso. Reparando agora, eu acho que já vi. Mas para não ter justamente esses diversos exports assim, e ter um export que encapsula tudo, o que eu penso que vejo mais é isso aqui. E aí, aqui embaixo, faz aqui o div1, div2. É como se fosse o export modules? E aí, aqui no app... Ixi, eu não faço isso há muito tempo, devo estar confundindo. Esse export default não é permitido. Ah, não. É só exports igual a ele permite. Não tem default. Assim. Default ele só permite um arquivo padrão. E aí também nessa linha 1, se importar a div1 e div2, ele não renderiza? Lá no app? Não necessariamente. Não. Tu não precisa importar todos para poder renderizar. Por exemplo, você importou a div1 entre chaves, e aí é a div2. Sim. Então, era só por vírgula. Então, deixa eu estar aqui por aqui outras variações, olha só. Que é o... mas aqui não vai dar. Div1. Não, aqui deu, caramba. Por que não estava dando antes? Aqui, peraí, não está aceitando assim. E vai para string for build component. E aí, se a gente... Ele tá dando erro na linha 3? Porque o que acontece? Beleza, ou seja, esse modo aqui, ele vai funcionar, então, com os diversos exports, como tinha antes, né? Sem ter o default, né? Então, assim, ali a linha 3 funciona. E aí, essa primeira aqui já não funciona. Aqui é sem esse prefixo. Okay? Então, dessa forma, eu estou exportando vários componentes e posso depois puxar esses diversos componentes, né? Identificando aqui dentro de chaves. Outra forma de a gente fazer isso é como eu estava mostrando aqui, agora não vou conseguir voltar, que era o export default. E aqui passar um objeto, né? E o div1 e o div2, que são os que eu estou exportando para o padrão. Então, como isso aqui é um objeto, eu vou importar tudo aqui num só, esse aqui de cima, no div. E aí, a partir dele, eu acesso os subcomponentes dele. Okay? É isso aí, Wagner. Não, já esclareceu aqui. Okay. Obrigado. Agora vem o esclarecimento mais importante. Pessoal, não se faz nunca isso, tá bem? Isso as frameworks podem fazer e por aí fora para facilitar aqui o nosso trabalho. Dentro de um projeto, não façam isso. Colocar vários componentes aqui no mesmo arquivo, nem na Citana isso é proibido. Okay? Não é para ninguém pôr vários componentes dentro do mesmo... A não ser que tu tenha aqui um componente, uma função que seja usada dentro aqui desse próprio. Aí ainda é naquela que passa. Mesmo assim, a gente pede, pessoal, criar uma subpasta, uma estrutura própria para esse subcomponente, para não misturar muito. Porque a ideia é a gente ter os arquivos mais enxutos, mais limpos, não colocar o arquivo com um monte de código. Força aí, Wagner. Pode falar. Está mutado. O Edu, e é que quando a gente trabalha com biblioteca, é comum a gente fazer esse tipo de import, né? Essa parte do import é comum, que é essa parte aqui. Porque a biblioteca, a framework, ela já fornece isso, entendeu? Mas aqui dentro do projeto,
não ia ficar legal. Eu já estou vendo o filme de repente, esse arquivo aqui já está com 500 linhas de código, com não sei quantos componentes, e aí é tudo num arquivo só, e a gente está dando com o scroll para cima e para baixo para encontrar as coisas, e o desenvolvimento fica todo engessado, né? Então não é assim muito bacana. E até as frameworks, elas fazem isso, mas depois vendo o código delas, elas têm vários imports que depois aqui fazem um export agregado, né? Tem várias formas também de organizar para não ter num arquivo só tudo. Então, essa parte, ou seja, é muito flexível a forma como a gente pode fazer as coisas, a gente tem que cuidar para não dar um tiro no pé e a manutenção do projeto ficar prejudicado, né? E a própria memória, porque tu daqui a um tempo não mexe no projeto, tu fica 1 mês, 2 meses sem mexer no projeto, quando tu volta, caramba, tu uma bagunça, isso foi eu que fiz mesmo, isso aqui. A gente se perde, né? Não lembra como é que a coisa estava montada. Isso aí, Marcos. É bem verdade isso, tá? Às vezes a gente utiliza também, dentro de muitos componentes, a gente utiliza um arquivo centralizador, que é um arquivo onde você vai jogar todos os componentes e desse arquivo centralizador você vai puxar para o app. Isso também é uma forma de fazer. Mas vamos ser bem honestos, é muito mais fácil você criar os componentes enxutos e importando um a um. Fica mais fácil de você dar manutenção, você escreve daquela forma. A questão do export ali, Edu, para objeto, você não precisa utilizar o export default e objeto. Você utiliza o exports, aí você abre direto a chave, aí ele exporta os componentes que você quer exportar. É que eu já tive esses erros no React, eu comecei a aprender isso aí. Ele é como se fosse uma variação do model.exports, que daí você usa certinho. Só para dar uma ideia. Ok, muito bom, olha, deu certo, exato. Força aí, Wagner. Ô, Marcos, mas isso aí não seria os modelos de arquitetura? Depende. É bem isso que tu falou, faz muito sentido. Depende da arquitetura. Mas isso aí vai ser definido de acordo com, sei lá, com a equipe. Como é que eles vão fazer, se eles vão centralizar importações dos componentes, se vai ser tudo na mão, se vai ser individualmente. Isso depende, tá? Mas tem umas regrinhas, tem, por exemplo, as regras do Atomic Design, que nem o Edu estava passando, que a maioria da galera segue. Tem muita gente que prefere utilizar arquivo centralizador para chamar tudo num lugar só e dali subdividir. Isso depende. Há muitos projetos, você tem que primeiro olhar certinho como ele foi estruturado, para depois você dar manutenção. Eu, nos meus projetos, não vou mentir. Eu prefiro 1000 vezes criar cada componente e importar ele individualmente. Fica mais fácil eu me achar. Poderia colocar um arquivo centralizador? Poderia. Não acho isso bom? Não, porque eu vou ter que ficar chamando um para chamar outro, para chamar outro. Isso vira aquela questão de efeito cascata. E isso só dá porcaria depois no código quando ele vai para a produção. Então, criar componentes individuais, importa um por um, é mais rápido, até mais fácil para o teu React processar melhor. Eu já vi isso e dá uma diferença de uns milissegundos. Muito bom, Marcos. Eu ia levantar aqui algumas questões que tu acabou falando, mas eu vou aproveitar para reforçar aqui um pouquinho. Que, ou seja, estou total de acordo. Na Citana também a gente faz assim, ou seja, a gente importa os componentes direto. Porque mesmo que tu tenha um arquivo centralizador, nada impede que alguém chame o componente direto. Então tu vai ter um misto no código. Porque um programador chamou direto, o outro passou pelo central, e isso vai ter que todo mundo seguir o padrão, e pode haver quebras ali do padrão facilmente, cara. Não está nada blindado, né? E aí tem essa questão de performance também, que eu já estava aqui com a pulga atrás na orelha, porque tu tem aqui 2 problemas, né? Tu desenvolve um novo componente, tu tem que cadastrá-lo num arquivo central, né? Para depois utilizá-lo. Ou seja, tem um processo adicional aqui no meio de cadastro desse componente, de registrar ele ali nessa centralização. E depois é isso, a gente está importando uma coisa que tem tudo atrás, né? Tem um peso gigantesco ali. A gente está fazendo aqui a gente está, de certa forma, a gente está provocando uma associação de dependências muito acima do escopo necessário, né? E aí, provavelmente teria impacto, nesse caso, tu confirma que tem impacto, e acredito. Mas mesmo assim, eu não acho isso muito elegante, mas beleza. Pessoal,
há muita variação, ok? Front-end, como eu sempre digo, front-end é a bagunça geral. Né? Mas tenta organizar com TypeScript, não sei o quê, mas no geral, o back-end é extremamente organizado, o código, porque é só código que a gente se preocupa com segurança, com performance, por aí fora. Então, o código, o pessoal de back-end é muito chatinho na organização de código, tudo muito bem afinado. E o pessoal de front, normalmente, olha, quer acelerar, tem que fazer a responsabilidade de funcionar em todo lugar, né? Tá preocupado mais com a parte visual e o código é meio ali que vai funcionando e vai embora, né? E aí tem essas variações todas, a gente vê de tudo por aí. Força aí, Wagner. Edu, você vai compartilhar o link do código ou Eu o posso package? compartilhar. Só para dar uma olhada no package, nas dependências. Eu só adicionei aqui esses dois, esses dois. Ah, tá. Para a gente poder usar LES em vez do CSS, né? Bem, pessoal, o que a gente pode fazer aqui agora? Organizar a coisa, né? Então, criei aqui um div próprio, né? E eu vou criar aqui uma coisa um pouco mais útil, né? Vou chamar aqui, por exemplo, a minha lista de produtos, né? Vou pôr aqui um componente que eu posso usar em vários lugares. Eu vou colocar, então, produtos. Eu queria complicar aqui um pouco. Mas não, vou fazer assim, só para simplificar. Products list, né? E temos aqui, então, o componente vai ter uma lista de produtos. Um padrão que também se vê muito aí é esse index.js, ou seja, a gente tem a pasta que diz o nome do nosso componente e dentro a gente tem um index.js. Aqui o que a gente vai ter? Um function products list, né? Eu não vou chamar ele de index, apesar de ser o meu arquivo, porque o nome do meu componente é aqui o nome da pasta. E aí aqui, deixa eu retornar aqui um H1. Aqui, então, meu export default. Beleza. Feito isso, como é que a gente importa isso? Aqui no app, eu vou vir aqui e vou importar aqui, então, meu product list. Okay? Repara aqui, só de pôr aqui, o Visual Studio Code também faz isso, né? Ele já importa aqui em cima também. Ele já coloca o import, já tem aqui a minha lista de produtos. Então, isso era a discussão que nós estávamos até há pouco, né? Ou se eu acesso o meu componente diretamente, ou eu passo aqui, importo um outro aqui no meio, tal, pronto. Essa é a forma que a gente mais utiliza na empresa. Okay? E como o Marcos também estava reforçando, recomendando também esse estilo, né? O que acontece? Eu não coloquei aqui o /index, né? Repara que eu não precisei pôr aqui o /index. Eu posso pôr, também funciona. Posso pôr .js, também funciona. Mas como ele se chama index, eu posso tirar. Chamar só o nome da minha pasta. E automaticamente já importa que está o index.js. Okay? Então, esse é o padrão que nós utilizamos mais. E aqui agora eu posso estruturar posso adicionar outros arquivos que são relacionados diretamente com essa listagem. Por exemplo, eu posso pôr aqui o meu arquivo CSS. Então, eu vou ter o index.less. Né? E aqui, então, eu vou fazer o import do meu index.less. Beleza. E agora aqui eu posso então pôr o meu div, por exemplo. E agora aqui um class name, que é o meu products. Então, beleza. Aqui vamos criar a minha classe, products list, a parte do less. Tá vendo, pessoal? Estamos buscando lá atrás as opções de less. E aqui um background color, sei lá, sei.
Funciona. Products list. Aqui está errado, ó. Beleza. Então, temos aqui a lista de produtos. Bem, dando continuidade, eu podia importar também aqui, olha, ter aqui uma página, que é um create diretório, vamos chamar assim, por exemplo, produtos. Mando aqui, e aqui, então, o meu index.js. Aqui vai ser o function products. Para que a gente está usando função para caramba, né? Aqui, pessoal, a gente não utiliza arrow function, porque a ideia do arrow function é a gente usar dentro aqui. Aqui é como se fosse para dizer que é a função principal aqui do nosso componente. E aí, os arrow functions a gente usa no futuro ali nos eventos. Internamente, aqui a gente vai usar só arrow function. Mas aqui, externamente, o pessoal, pelo menos, costuma ver mais, usando ali como function. E aqui o products. Como a gente já viu, pode fazer de várias formas, né? Então, e agora aqui eu vou exportar a minha lista de produtos, né? Fazer esse export aqui. Como é que eu vou exportar isso aqui? Return. E aqui, então, products list. Repara agora o que aconteceu aqui em cima. Ele colocou logo ponto barra, ou seja, lá nas aulas de Linux, a navegação aqui em pastas, né? 2 pontos vai para a pasta anterior, outros 2 pontos vai para outra pasta anterior, e aí, depois componentes, products list, né? Então, a gente faz aqui essa navegação aqui no código. Em alguns projetos, pode funcionar aqui o till. É o caso. Aqui também funciona o till, pelos vistos. Pelos vistos, não, eu não estou usando ainda. Deixa eu mudar aqui para products. Esse aqui vai ser a minha página. Então, não vai ser aqui nos componentes, vai ser aqui nas páginas. E é só products. Vamos ver se funciona. Ok, exato. O till aqui não funcionou, ok? Tem situações que funciona. Beleza. Nesse caso, não. Força aí, Wagner. Duas perguntas. Nesse caso do tio, ele não iria para a raiz que é source? E a outra pergunta é... Não, eu acho que ele devia vir para cá. Será? Não, o tio ele não, que o tio ele vai para a raiz, né? Sim. Mas Aí tem instruções que eu já vi que ele vai para a raiz aqui do SRC. Isso. Era o que eu estava assumindo que ele faria, mas não. É que ele está usando o caminho relativo. Isso aí eu já até vou adiantar para você. Isso aí dá para configurar no JSON do projeto. Você configura de onde ele parte. Ele está pegando o conceito do Linux de caminho relativo. Ok. Tá? Ok. Aí, então, por isso que ele não vai mostrar. Usuário. Isso, ele vai pegar, tipo, caminhos relativos. Então, não se estressem com isso. Porque se vocês forem configurar no projeto inicial, para ele partir do source e tudo mais, muitas vezes ele vai quebrar. Então, essa forma é a mais conveniente, assim, ele não quebra. Uhum. Mas a main lá no JSON tá para partir do source mesmo, né? Isso, ele sempre vai partir do source. Sempre. A base do projeto é o source. Certo. Qualquer outra questão, Wagner? Se existe alguma vulnerabilidade em estar exportando a função do componente sem a palavra default. Nos projetos que eu tenho trabalhado, a regra tem sido essa, sabe? Não usar? A gente exporta direto na chamada ali da função, na declaração da função, e importa entre chaves. É só uma dúvida que é Sim, mas aí que tá. Se a gente tem essa organização sempre de ter um componente dentro de uma pasta, né, seguindo essa lógica aqui do index, então a gente nunca vai ter que cair nesse cenário de ter que usar chaves, né? E daí tu tá complicando a utilização, tendo que usar sempre chaves quando não seria preciso. Sim.
Mas É, se eu o não estilo sei. do projeto é esse, né? Pá, não, vulnerabilidade é meio complexo, assim. Por exemplo, no front-end a gente tem poucos casos, assim, de vulnerabilidade. Se a gente for muito rigoroso, a gente pode encontrar mais, né? Mas, o que seria uma vulnerabilidade no front? Seria, por exemplo, essa questão aqui da password não tá aqui visível logo, né? Daí chega aqui outra pessoa do meu lado e vê minha senha, fisicamente, né? Ou então, o que eu estou guardando no storage também, aqui do browser, né? A memória do browser, estou guardando ali informação sensível. É assim, porque, por regra geral, o front-end ele é mais flexível a nível de segurança, porque o browser em si já garante uma segurança para o utilizador, né? Que utilizando a default obrigatoriamente só é possível importar uma função, certo? A gente amarra melhor para manter aqui os padrões do projeto, né? E só exportar uma função em cada arquivo, por aí fora. Nós chegamos a ter durante um bom tempo, olha só, a coisa feita assim. Okay? Porque aqui em cima já tem aqui o nome do arquivo e tal, a gente chegou a fazer uns projetos nesse formato. Só que atrapalha um pouco, eu tenho muitos arquivos abertos, depois só aqui na tab que eu vou ver o nome de qual que eu estou trabalhando, não fica assim muito intuitivo, entendeu? Sim. Então a gente repete aqui o nome, para ficar assim mais coerente e tal. Pessoal, então o que acontece? Eu estou aqui agora importando a minha página, né? Deixa eu pôr aqui. Como é que eu vou pôr? Fazer aqui o seguinte. O meu componente, ele retorna... Olha só que legal. Eu posso retornar múltiplas tags? Agora eu quero colocar aqui um título, né? Um H1. Página de produtos. Olha só, não posso dar erro. Então, isso é meio que a lógica também do HTML, né? A gente tem uma raiz, a gente tem uma tag na raiz que agrega todas as outras tags. Na raiz, a gente só tem uma, a tag HTML, né? Então, temos aqui o HTML, e dentro aqui da tag HTML, nós vamos ter aqui o body e o head, né? Vamos ter diversos filhos, aí já podemos ter, né? Como aqui dentro também já temos vários e tal, mas na raiz nós temos só uma. E o mesmo acontece com XML, né? E o mesmo acontece aqui no React. A gente só pode inicializar aqui o retorno do nosso componente com uma única tag, e dentro a gente pode pôr depois diversas tags. Aí, a gente faz o seguinte, a gente cria aqui tag meio que cria ali um bloco e tal, vai embora, beleza. Tá resolvido. Só que com isso, nós estamos criando um div quando ele não seria muito necessário. Se eu não quiser criar esse div, eu não quero criar tag nenhuma, né? Ou seja, se eu vim aqui inspecionar, eu vou ter aqui, então, agora aqui, esse div aqui em cima, que é o div da página, né? Se eu não quiser ter esse div, o que eu faço? Eu deixo, então, uma tag vazia, assim, ó. E aí, o que aconteceu? Olha só, ele colocou página de produto a seguir aqui o start, que está no outro componente, né? Então, ele não renderizou nenhuma tag. Então, é comum a gente ver isso aqui também. Isso aqui é quando eu não quero mandar uma tag para o browser, eu só quero criar aqui um bloco aqui dentro do React, porque eu só posso retornar uma única tag, né? Então, é uma tag invisível, que não existe no fundo. Também é muito comum de se ver isso por aí. Bem, vou deixar assim, uma crise. Bem, tem aqui a lista de produtos em cima. Deixa eu tirar aqui esse azulzinho, que eu estou cansado dele. Aqui no app também, vou tirar aqui. Aqui lista de produtos, beleza. Bem, eu agora posso criar, por exemplo, os meus itens, né, de produtos, o meu catálogo de produtos. Pessoal, há várias formas de fazer isso. Vou demonstrar aqui uma forma, que é justificar essa estrutura aqui, né? Então, aqui embaixo, agora, eu posso criar um outro diretório que vai ser o meu item, né? Que vai ser o meu produto que é de item aqui. Aqui dentro eu vou criar, então, o meu index.js. Aqui dentro, então, vou ter o meu function.
item, né? E aqui, então, aqui o return do meu produto. E aqui, produto 1, 2, 3. Bem, agora eu posso processar aqui minha lista de produtos chamando esse outro componente, né? Então, agora eu posso fazer aqui meu item. Não está importando? Tem aqui alguma sugestão nenhuma? Aqui. Import item from. Aqui já tem, então, a forma de ir incrementando aqui, colocando meus diversos produtos. Como é que a gente processa aqui uma lista de produtos? Pessoal, é só ir repetindo, né? Então, agora eu vou fazendo aqui um repeteco e vai embora. Ou então, eu coloco tudo isso aqui dentro de um array. Okay? E aí coloco aqui as vírgulas, né? Como a gente já viu sobre array em JavaScript. E aí faço aqui com as chaves aqui no código, a gente injeta, então, o valor de uma variável, de uma constante, ou mesmo algum código de uma linha só também suporta aqui. Sendo um array, ele vai pegar todos os elementos e vai assumir que é conteúdo, né? Eu posso também ter aqui uma string, okay? Ele vai processar aqui como conteúdo, ou então ainda a gente pode ter, por exemplo, esse meu título aqui, né? Eu posso ter aqui const title, por exemplo, né? E aqui, então, injeto o meu title. Então, agora ficou aqui organizado aqui numa variável, né? Numa constante, fora aqui da renderização. Beleza? Eu queria que vocês entendessem, essa parte aqui, a gente vai ver variações disso no futuro e tal, só para vocês já irem mais ou menos se acostumando. Mas o mais importante de hoje era entender essa organização aqui de componentes, que a gente já discutiu, essa estrutura de pastas, essa questão do index JS, ok? A gente começa a ter muito index JS aqui aberto, mas tem aqui na tab o nome e aqui o function, né, que diz logo o nome. Mais uma razão para o conteúdo do arquivo não ser muito comprido. Eu podia ter este item aqui dentro, né, como a gente já viu, ou seja, se eu pegar aqui esse item, por aqui como item interno. E aí eu posso pôr aqui no meio da lista como uma tag. Aqui já está aqui, entrou o item interno. Por quê? É uma função que retorna HTML. Então, da mesma forma que eu posso colocar numa variável e utilizar, né? Também eu podia colocar essa variável aqui também, né? Já agora. Posso fazer aqui essa mistureba toda, como eu quiser. Eu também posso injetar também uma função. Entendeu? Mas a diferença é que a função eu vou poder utilizá-la aqui como tag. Essa é a diferença. E, claro, que o que acontece? Vai bater no mesmo ponto que nós já falamos. Nós estamos começando a ter diversos arquivos, componentes aqui no mesmo arquivo. Esse arquivo começa a ficar muito longo, começa a ter muito código, dificulta a manutenção e a memória, e fica mais organizado se a gente criar pastinhas, colocar lá os nossos arquivos e ter aqui a ordem. Por que pastinhas? Porque agora eu posso fazer o quê? Eu posso pegar aqui e criar, então, o meu index.less. E agora eu faço aqui o meu import. Opa. Import. E aí aqui eu posso ter um class name do que? Products list item. Né? O que acontece? Por que eu tenho que ter esses underscores? Lembram do bem? Bem importante. Então eu tenho aqui, né, esse carinha aqui, eu vou vir aqui e vou pôr
E comercial, __ item, e aqui, background color, e eu começo a organizar também o meu LES, né? Então, o meu LES, pessoal, olha só, eu estou com um LES bem segmentado por cada componente que eu estou tendo, né? Eu não estou colocando num LES, assim, tudo. Então, eu tenho, e tô na mesma, respeitando a lógica do BEM, né? Da metodologia BEM, que era bem simples, nós falamos bastante sobre isso lá atrás, né? Um subelemento aqui, ter essa questão dos 2 underscores, e fica um pouco comprido aqui o nome, mas fica também mais claro e ajuda aqui na manutenção, né? E evita conflito também em nome de classes aqui repetidas aqui no nosso código. Por isso aí, Wagner. Manda bala. A gente está trabalhando com LES aí, mas eu acho que seria interessante você deixar um exemplo aí da aplicação de um estilo direto no componente, na página, Ah, sim, sim. que ele tem uma sintaxe diferente. Muito bom, boa ideia. Então, nesse sentido, vamos fazer aonde? Acho que vou fazer aqui no list mesmo. Ou seja, deixa eu mudar aqui, porque essa sintaxe, ela fica um pouquinho grande, né? E aí eu gosto de organizar assim com múltiplas linhas. É o seguinte, quando a gente vai pôr aqui um style, né? Sei lá, olha só, já deu erro. Não, já deu aqui problema. Ele já começa a dizer o que esse style tem que ser. Ou seja, a gente não consegue pôr aqui um style direto e aqui, sei lá, color, por aqui blue, né? A gente não pode fazer isso, coisas que a gente faria lá no HTML, né? Era isso, né, Wagner, que estava dizendo? Exato, isso mesmo. Então, como é que a gente faz isso? Também é normal a gente ver a organização aqui no React dessa forma, aqui as tags, né? Ou até assim também. E aí, o que a gente tem que fazer? Nós temos que transformar isso aqui em código, essa parametrização. Então, essa transformação em código é colocar chaves. A gente coloca chaves, então agora eu posso colocar aqui dentro um código. Uma função, uma variável, o que for, ok? O mesmo vale aqui no conteúdo, como eu fiz aqui atrás, né? Eu coloquei chaves, então já não é um conteúdo direto, é aqui um processamento aqui, de código. E aqui nessas propriedades, né, da tag, nós também podemos usar esse recurso. Então a gente tem aqui chaves, só que o que acontece? O style aqui no React, ele é um objeto JavaScript. Então, lembra que o objeto a gente abre com chaves. E colchetes é o array, né? Pronto, já parou de dar erro. Okay? E aqui dentro agora eu coloco a minha regra de CSS, que é o color. E aqui eu vou pôr, então, o blue. Okay? Então, fica feito dessa forma. Já clicou ali. Ah, eu queria trocar o background. Então, background color. Okay? O que acontece? Aqui ele muda, em vez de a gente ter o traço do CSS, o JavaScript ele prioriza os nomes aqui em camel case, né? E até tem um problema que o traço no JavaScript é a conta de menos. Então não dá, né? Então, aqui não entra o traço e o que acontece? Em CSS seria assim, né? Background traço color. Aqui no JavaScript, eu colocando aqui dessa forma, a gente vai colocar a primeira letra, tira o traço, e a primeira letra passa a ser maiúscula. É essa a regra. Então, se eu quiser mexer também, por exemplo, com font weight, né? Aqui, e colocar como bold. Bold não é uma variável, não é um comando de JavaScript, não é nada. Então, esse bold tem que estar dentro de uma string. E aí, ele já processou aqui como bold. Então, dessa forma aqui que a gente hackeia os estilos. Mas, claro que não convém a gente pôr muito disso no código, que a ideia é a gente organizar aqui no LES e ter a coisa ali mais padronizada aqui ao lado. Okay? Pessoal, isso aqui dá para aplicabilidades aqui infinitas, né? E a ideia é vocês entenderem
por que o React é tão importante. A gente consegue fazer uma página muito complexa, ok? Com muita coisa envolvida, e o código ficar extremamente organizado. Se a gente está trabalhando com React e nós estamos prejudicando a organização de código, algo não está bem, ok? Força aí, Wagner. E lembrando que como o CSS, ele acaba sobrescrevendo o que tiver de CSS em um arquivo externo, né? Tem aquela precedência, se aplica aí, né? A ordem, né? Exatamente. E depois, pronto, alguém altera o LES, acha que está tendo efeito, não tem, aí afinal está no código, porque a gente está mexendo aqui com código componentes muito simples, que fazem quase nada, né? Mas um componente vai ter muito mais linhas de código. Para a gente fazer isso aqui funcionar bem, indo numa API, puxar a lista de produtos da API e colocar aqui na página, envolve mais código, e depois essa customização de estilo ficar ali misturada, não é legal. Okay? Força aí, Venturinha. Pegando naquilo que tu acabaste de dizer, então, por exemplo, se quisermos fazer, como tipicamente fazemos o JavaScript num fecheiro à parte, aqui faríamos dentro do index, ou criarias outro fecheiro JavaScript com alguma lógica específica? Se é que me faço entender. Sim, sim. Pode criar aqui, por exemplo, aqui no Common, né? Aí eu posso ter aqui sei lá, uma classe de utilitários, né? Um util qualquer, algo assim, né? E aqui um export default class, por exemplo, utils, por assim, e aqui um static, sei lá, Por acaso estava a pensar mais específico, mas eu acho que percebi a ideia, ou seja, se fosse, por exemplo, alguma função específica do item, tu farias dentro do index, não fazias um fecheiro extra, é isso? aqui dentro. Sim, sim, sim. Não, isso a gente vai entrar na parte dos eventos. Ok. Porque aqui dentro a gente vai colocar depois os nossos callbacks, né? As funções aqui de triggers aqui de eventos, de on-clicks, esse tipo de coisa. Então, A em gente suma, coloca aqui direto. desculpa. Então, em suma, tudo o que é JavaScript associado ao item fica dentro do index, dentro da pasta do componente. Sim, Não mas se se tu criam quiser organizar em outros arquivos, também pode. Nada impede. Aí só vejo vantagem, foi o exemplo que começaste a dizer, se eu vi que vou reutilizar, se calhar fará mais sentido ir para o common, por questões de estrutura, de código, ou quanto muito ir para a tabela, para a página de cima, né? Se por exemplo for algo que é específico à lista dos produtos, ou algo que seja específico aos componentes, mas sim, percebi, não vou divagar, desculpa, obrigado. Boa. Pronto, e aqui a gente pode usar depois várias formas de organizar o código, utilizando aqui as lojas de JavaScript e tal. Pessoal, antigamente havia a ideia de componentes, assim, programadas com classes, ok? Que muda muita coisa. Acabou que muita molecada nova entrando aqui no React começaram, porque o pessoal mais antigo, né, os programadores mais antigos, com bagagem aqui de orientação a objeto, preferia utilizar essa parte das classes. Até o React promovia muito aqui essa utilização de classes. Aí, de repente, começou a entrar na moda uma programação mais funcional, a base de funções nesse caso, mas não é tão assim funcional, na linha de programação funcional lá. O pessoal associa, mas eu não acho que tem muito a ver, mas tudo bem. E aí ficou mais aqui esse padrão aqui de funções, que muda também muito internamente como as coisas funcionam. Na lógica de state, ciclos de vida, ou seja, state é a informação que o componente armazena, e o ciclo de vida, que é quando o componente é renderizado, quando não é, quando ele é destruído da tela. Tem aqui uma série de nuances que a gente vai vendo com o tempo, e eventos também, com classes era diferente. Então, hoje, o que a gente vê por aí é maioritariamente código em React dessa forma que a gente está vendo aqui. Se pegar um projeto antigo, se vocês caírem num projeto antigo, nada impede que vocês vejam esses componentes como se fosse classes. E aí muda muito. Mas não vamos falar disso, porque senão... Pessoal, a gente tem que aprender uma forma melhor primeiro, né? Então, aprender bem programar em React com funções, e aí depois, se por alguma necessidade, um projeto legado, tiver ali classes, olha, se aprende, se adapta. Né? Mas hoje em dia não vale muito a pena entrar por aí. Beleza? Pessoal, mais alguma coisa? Senão a gente encerra aqui, fazemos um intervalo. Tem
geralmente um estilo base, né? Um estilo principal, uma referência que a gente aplica ao app, né? Alguma coisa assim, com variáveis. Sim, a gente pode criar as variáveis aqui, nossas, né? Fazer nossa customização ali com as variáveis do less. Nada impede a gente vir aqui e fazer o tal import que a gente falou lá atrás, né? Eu posso importar aqui outro arquivo less e vai embora. Mas usando uma framework, todas as frameworks elas vão ter a forma ali de fazer as devidas customizações. Então, no caso aqui do Ant-Design, que é o que a gente vai usar mais, o Ant-Design tem toda a forma de customizar as cores de uma forma simplificada. Agora, eu não sei onde é que vai estar isso, Customize, tá aqui. Okay? E é esse componente aqui, que tu define as diversas variáveis do less, e vai dando, a gente vai variando aqui as cores, né? E aqui o Dark Mode, por aí fora. Mas aí aqui já entra num cenário mais avançado que a gente vai ver isso com o tempo, pessoal. Primeiro, vamos focar aqui em HTML cru, antes de pensar aqui nas frameworks, que a gente vai chegar lá. Também há muitos, mas a gente vai usar aqui o Ant-Design, que o Jailton já começou aí a pôr a mão na massa. Beleza? Então é isso. Fechou? Vamos para o intervalo, então, e depois a gente tem um desafio prático para vocês começarem a pôr a mão na massa aqui e começar aqui a se ambientar com isso. E o pessoal que manja mais de React também tem oportunidade aí de ajudar aí a galera nova que está chegando e partilhar ali um pouquinho de conhecimento. Então, pessoal, vamos colocar aqui o tempo para andar, aqui uns 20 minutinhos, para a gente relaxar bem, e a gente já volta aí, tá bom? Até já.